Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to talk about the Olympic Games. Hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são muito importantes para fomentar o esporte, né, para trazer para a gente a vontade de praticar esportes, tentar difundir as modalidades esportivas no mundo todo e também para mostrar a união entre os povos. Os atletas competem nas Olimpíadas, mas também trazem essa ideia de união e fraternidade. Here we have the Olympic rings, são os anéis olímpicos, né? And combined with this white background, the 5 colors of the Olympic ring represent the colors of the flags of all the nations participating in the games. Então, combinando, né, o fundo branco com essas cores, né, dos 5 anéis olímpicos, existem aqui todas as cores presentes nas bandeiras de todos os países. In 2016, the Olympic Games were held in Rio. Em 2016, os Jogos Olímpicos aconteceram no Rio. No ano de 2020, as Olimpíadas seriam em Tóquio, né, no Japão. Por conta da pandemia, as Olimpíadas foram adiadas para 2021. Então, de qualquer forma, elas estão acontecendo lá em Tóquio, mas não mais em 2020, sim agora no ano de 2021. Essa é a logomarca, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e aqui a gente tem uma imagem que mostra o ano em que essas Olimpíadas aconteceriam, né, assim como já vem lá na logomarca, mas aí também fizeram essa brincadeira com a palavra one, porque os Jogos Olímpicos deveriam acontecer em 2020, que é 2020, mas eles estão acontecendo em 2021, né? Em inglês a gente sabe que a gente escreve one, não é? Então a gente tem 2021, né? Que seria no caso o ano de 2021, que é o ano em que efetivamente as Olimpíadas estão acontecendo. Apesar de a gente saber que elas estão acontecendo agora, em 2021, vocês podem perceber durante as competições, né, as transmissões que a gente vê na televisão, nas imagens, nas fotos, que em todos os lugares onde aparece a logomarca da Olimpíada, o ano continua sendo registrado lá como 2020, porque apesar de estar acontecendo agora, esses são os Jogos Olímpicos de 2020. Let's talk about some important aspects of the Olympic Games. First of all, the Olympic flame. Então, vamos falar sobre alguns aspectos importantes das Olimpíadas. Primeiro, a chama, né, a tocha olímpica. Então, a gente sabe que existe um revezamento da tocha, né, até chegar a acender mesmo a tocha efetivamente. E aí, por que é importante? Né? The flame is one of the most important symbols of the Olympic Games. Então, a chama olímpica é um dos símbolos mais importantes, né, dos Jogos Olímpicos. The Olympic Torch Relay is a modern event. It began in 1936 before the Summer Olympics in Berlin. Então, esse revezamento da tocha, que vai passando de mão em mão, né, por várias pessoas, até chegar lá no dia da cerimônia de abertura e realmente acender a tocha olímpica, a pira olímpica, né? Isso é um evento moderno, não foi sempre assim, não acontece esse revezamento desde a primeira Olimpíada. Isso começou em 1936, antes dos Jogos Olímpicos de Berlim. Today, the torch relay starts in Greece, and from there, it carries the Olympic flame around the world. Então, hoje em dia, esse revezamento da tocha começa na Grécia, que é onde aconteceu a primeira Olimpíada, né? E de lá, ele vai levando, nesse revezamento vai levando a chama olímpica pelo mundo todo. The relay ends at the site of that year's Olympic Games. Então, esse revezamento termina no local que vai sediar os Jogos Olímpicos daquele ano. Então, em 2016, por exemplo, né, esse revezamento começou lá na Grécia e terminou no Rio, que era né, o local que sediaria os Jogos Olímpicos daquele ano. Agora, em 2021, os Jogos estão acontecendo em Tóquio, né? Então, o revezamento começou na Grécia e terminou em Tóquio. There, the flame is used to light the cauldron during the opening ceremony. Então, lá, né, no lugar onde acontece os Jogos daquele ano, a chama é usada para acender a pira olímpica, né, que é aquela tocha gigante, né, durante a cerimônia de abertura, the opening ceremony. Many see the Olympic flame as a symbol of the life and competitive spirit of the Olympic Games. Então, muitas pessoas enxergam a chama olímpica como um símbolo da vida e da competitividade, né, do espírito competitivo dos Jogos Olímpicos. In that sense, one could say that the flame never goes out. Se a gente olhar por esse lado, né, de que essa chama representa a vida e o espírito competitivo, a gente pode dizer que essa chama nunca se apaga. People all around the world wait anxiously for the coming of each new Olympic Games. Então, as pessoas no mundo todo esperam ansiosamente
pela chegada dos novos Jogos Olímpicos. Todo mundo gosta de assistir. The Opening Ceremony, a cerimônia de abertura. Aqui temos imagens da cerimônia de abertura das Olimpíadas desse ano, né, de Tóquio, e a gente pode perceber aí que sempre é um evento que chama atenção, é transmitido pela televisão para todos os países, né? E aqui nesse ano a gente teve aí, né, muitas luzes, fogos de artifício, música, né, para representar essa festa, né, tão importante. Apesar de estarmos na pandemia, né, o Japão falou que não ia fazer uma festa tão grandiosa como gostaria de fazer, em respeito, né, às muitas vítimas do coronavírus. De qualquer forma, faria uma coisa bonita, né, para representar a beleza dos jogos em si. E assim realmente foi feito, né? Parte importante dessa Opening Ceremony é a Parade of Nations, que é o desfile das delegações, na qual cada país apresenta seus atletas e a bandeira da nação. Então, os atletas vão entrando, né, carregando a bandeira de cada país, e aí a equipe vai entrando. Normalmente, essas delegações vinham bem grandes, né, com todos os atletas que estavam participando da Olimpíada, ou pelo menos a grande maioria, comissão técnica e assim por diante. Nesse ano, por conta da pandemia, as delegações vieram bem reduzidas para os Jogos Olímpicos e mais reduzidas ainda para a cerimônia de abertura, né? O Brasil, por exemplo, só enviou os porta-bandeiras, né, os 2 atletas que estavam carregando a bandeira para representar o país. Os outros atletas não participaram esse ano da cerimônia de abertura, né, da Opening Ceremony, por conta do risco alto de transmissão do coronavírus, né, do coronavírus, porque haveria uma aglomeração, muita gente no mesmo lugar, né, então eles quiseram poupar os atletas desse risco. Então, durante essa Opening Ceremony também ocorrem os speeches, né, que são os discursos dos responsáveis pelo evento, né? As autoridades geralmente falam, algumas atletas fazem juramentos, né, de fazerem jogos limpos, né, de jogarem seguindo as regras, enfim. A Opening Ceremony também é marcada por shows de grandes artistas, muita choreography, que é coreografia, né, dança, visual effects, que são os efeitos visuais, e fireworks, são os fogos, né, os fogos de artifício, que iluminam o local do evento. Aqui temos uma notícia, né, que foi dada desse ano sobre a Olimpíada de Tóquio, dizendo então, John Legend joined artists from around the world singing Imagine at the Olympics Opening Ceremony. Então, esse cantor famoso, né, John Legend, se juntou a artistas do mundo inteiro cantando a música Imagine na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aqui temos imagem de um show de drones, que vocês provavelmente viram aí pela televisão, representando, então, aí o símbolo, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e depois esses drones se movimentavam e se transformavam no globo terrestre, né, mostrando as nações todas unidas nesses Jogos Olímpicos. E aqui nós temos uma imagem representando os fireworks, né, os fogos de artifício, que também foram usados para brilhantar essa festa. E temos também depois, no final, a Closing Ceremony, que é a cerimônia de encerramento, que é onde realmente marca o final dos Jogos. Essa imagem é da Closing Ceremony da Rio 2016, né? Foi o fechamento, o encerramento das Olimpíadas do Rio 2016. Temos aqui, então, a Olympic Flag, né, a bandeira olímpica, a Olympic Torch, que é a tocha olímpica, e ela geralmente é apagada, né, quando terminam os Jogos. Se acende quando começa e se apaga quando termina. E essa imagem foi o que encerrou realmente, né, as Olimpíadas do Rio 2016, com essa mensagem, né, See you in Tokyo. Então, nos vemos em Tóquio. E aí, remarcando que a próxima sede dos Jogos Olímpicos seria Tóquio em 2020, né, em 2020, que agora nós sabemos que acabou sendo adiada e está acontecendo agora em 2021. Now let's talk about the Olympic sports. Vamos falar sobre os esportes olímpicos. Um dos esportes mais conhecidos por nós, brasileiros, é o judo. Esse combat sport ocorre em um tatame, no qual um lutador deve derrotar seu oponente usando técnicas de self-defense. Essas palavrinhas que eu marquei aqui em azul são todas em inglês, é importante que vocês conheçam para conseguirem acompanhar até a transmissão mesmo, que às vezes aparece escrito, né? Acompanhar notícias. Outra modalidade bastante conhecida é o voleibol, um team sport. Durante a partida, o objetivo é fazer a bola ultrapassar a net e tocar no espaço do outro time, ou seja, tocar na opponent court. Já na natação, que é um individual sport, a velocidade de cada atleta é o que conta para a vitória. A competição ocorre em uma swimming pool, que é dividida em pool lanes, uma para cada swimmer.
O famoso soccer, ou futebol, apesar de ser mais popular por causa da World Cup, também tem destaque nas Olympic Games. As matches acontecem nos stadiums, ou em fields, ou em courts. Então, as partidas acontecem ou nos estádios, ou em campos, né, ou em quadras. Normalmente, the stands ou bleachers ficam lotadas de torcedores do mundo todo que estão no host country para prestigiar todas as equipes. Neste ano, elas estão vazias devido à pandemia, como nós podemos ver aqui nessa imagem de uma soccer match, né, de uma partida de futebol. Podemos ver que, né, na maioria dos jogos, as arquibancadas estão vazias. Quando tem público, é um público bem reduzido. E não podemos esquecer a ginástica, que é um dos esportes mais admirados e queridos pelo público. Homens e mulheres fazem floor exercises e vaults. Sozinhos, os homens se apresentam no pommel horse, steel rings, high bar e parallel bars. Já as mulheres têm as uneven bars e a balance beam. Para protegerem as mãos, os atletas usam chalk. Agora vamos ver outros esportes, outros Olympic sports. Vamos ver agora todos os esportes que temos na Olimpíada de 2021. Então, aqui temos a listagem de todos os jogos, né, todas as competições que nós temos nos Jogos Olímpicos de Verão, que é o que a gente está acostumado a acompanhar. Então, primeiro nós temos aqui, ó, 3x3 basketball, archery, artistic gymnastics, artistic swimming, athletics, badminton, baseball, softball, basketball, beach volleyball, BMX freestyle, BMX racing, boxing, canoe flat water or kayak flat water, canoe slalom or kayak slalom, diving, equestrian, fencing, football, golf, handball, hockey, judo, karate, marathon swimming, modern pentathlon, mountain bike, rhythmic gymnastics, road cycling, rowing, rugby, sailing, shooting, skateboarding, sport climbing, surfing, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, track cycling, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, wrestling. Nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, temos algumas modalidades, 5 modalidades novas, entre elas skateboarding e surfing, que são 2 modalidades em que o Brasil se destaca, e nós conseguimos, inclusive, a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do surf, com o nosso surfista Ítalo, e uma medalha também de prata da Raíssa no skateboarding, né, na competição de skate. Agora que vimos os Olympic Sports, vamos pensar nas medalhas, né? When athletes compete in the Olympic Games, they win medals. Quando os atletas competem nos Jogos Olímpicos, eles ganham medalhas, né? Eles sobem ao podium, né, que é o pódio, que mostra lá, então, first, second and third places, né? O primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí nós vamos ver quais medalhas que cada um ganha. So, we have 3 different kinds of medals. These are the medals for Tokyo 2020. Então, essas são as medalhas da Olimpíada de Tóquio, né, 2020. Então, nós temos aqui, for the third place, para o terceiro lugar, bronze medal. For second place, segundo lugar, silver medal. And for the first place, or the winner, então, o primeiro lugar, ou o vencedor, we have the gold medal. So, we have bronze, silver, gold. Brazil in the Tokyo 2020 Olympic Games. Vamos acompanhar, então, informações ou notícias sobre o Brasil e o desempenho dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Here we have the news about Ítalo Ferreira's first win. So, Brazil's Ítalo Ferreira wins first ever Olympic surfing gold. O que está dizendo aqui? Que o Ítalo Ferreira, do Brasil, ganha a primeira
medalha olímpica de ouro no surf. First ever, porque é a primeira de todas. Nunca houve uma outra medalha olímpica do surf. Por quê? Como nós vimos anteriormente, essa é a primeira vez em que o surf está nas Olimpíadas. E aqui embaixo a informação, né, dizendo the hugely popular Brazilian who has over 1 million Instagram followers can now celebrate winning the ultimate prize in sport, the first ever Olympic surfing title. Então, está dizendo aqui que o Ítalo Ferreira é um brasileiro super popular, né, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e agora ele pode comemorar essa vitória, né, ganhando o maior prêmio do esporte olímpico, que é a primeira medalha, né, do surf. Here we have news about Rebeca Andrade. So we have two pieces of news. Tem duas notícias aqui, né? First of all, Brazil's Andrade tumbles into stardom to hometown funk tune. A gente pode observar que algumas palavras talvez sejam diferentes para vocês, mas algumas provavelmente vocês conhecem, né? A gente tem aí Brazil, Andrade, a gente sabe que é o sobrenome dela, né? Aí talvez tumbles into seja um pouco, né, desconhecido, stardom também. Mas se a gente pensar em hometown, pode ser que vocês não conheçam a palavra em si, né? Mas se a gente conseguir dividir essa palavra, olha, em home, town, a gente consegue perceber que home, né? Vocês devem conhecer, que é casa, né? E town, né? Mesma coisa que city ou small town, né? Uma cidade. E então hometown seria a cidade natal dela, né? E funk, né? Que vocês já conhecem mesmo, e tune, que é a batida, né? Então a gente tem aí, sabendo que está falando alguma coisa sobre a batida do funk, que é né, de onde ela veio, né? É ligada ao local de nascimento dela, onde ela mora. E aí tem lá então Brazil's Andrade tumbles into stardom. Então ela se lança ao estrelato, né? Então ela vira uma estrela nessa batida do funk, né? E aqui, Rebeca Andrade is the first Brazilian to win an Olympic medal in women's gymnastics. Então, está dizendo aí, né, que a Rebeca Andrade é a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica feminina, né, das mulheres. E aqui temos a Rebeca com a medalha dela, né, o mascote das Olimpíadas. E aqui temos uma outra notícia sobre a nossa fadinha, né, sobre a Raíssa Leal. So we have at Tokyo Olympics, skateboarding teams blaze trail for women. Então, o que a gente pode perceber aqui que está falando sobre teens, né, sobre adolescentes. Tem aí skateboarding, né, que a gente já viu, que é o skate, né, o esporte. E aí, vocês conhecem a palavra women também. Então, esse blaze trail for women seria o quê? O que a gente pode perceber? Será que é uma coisa ruim? Será que é algo bom? Como é que a gente pode entender essa manchete aí falando sobre essa situação das meninas, né? Sobre essa vitória das meninas. Se a gente for buscar, então, o significado, né, de blaze e de trail, né? Blaze dá essa ideia de iluminar, de queimar, né? E trail é trilha. E aí a expressão to blaze trail é abrir caminho. Então, está dizendo que nas Olimpíadas de Tóquio, as adolescentes, skatistas, né, do skateboarding, elas abrem caminho for women, né, para as mulheres. E aí temos então a imagem das duas adolescentes, né, meninas de 13 anos, que foram as maiores campeãs, né, do skateboarding. E nossa Raíssa também com a medalha dela. Depois a gente tem uma notícia sobre o swimming, né, a natação. E aí, então, é um site especializado nisso, né, chamado Swim Swam. E aí tem lá, Tokyo 2020, Fratos becomes the oldest swimmer to win first Olympic medal. Então, que informação importante aqui que a gente tem sobre o Bruno Fratos, né? Então, tem lá Bruno Fratos, wait is over. As one of the great men's sprinters of this era, earned his first Olympic medal during the final session of the Tokyo Olympics. Então, não sei se vocês acompanharam aí, mas o Bruno Fratos já é um atleta mais velho, né? Ele já tentou por outras vezes, né, ganhar uma medalha olímpica e não tinha conseguido ainda, e aí nessa Olimpíada de Tóquio ele conseguiu um bronze, né, nos 50 metros, que é uma prova bem rápida, e ficou super feliz com essa, né, super emocionado com essa vitória, porque apesar de não ser o primeiro lugar, é uma medalha olímpica super importante, né? Então aí está dizendo que ele se tornou o nadador mais velho a ganhar a primeira medalha olímpica, né? Então demorou, mas ele conseguiu ganhar essa medalha olímpica, ok? Temos aí o Bruno com a medalha dele também, super importante.
E por último, temos essa notícia aqui da Martine Grael e Kaena Kunze, que são atletas brasileiras também desse esporte, ó, sailing. Nós já vimos lá que é a vela, né? Então, essa notícia diz assim, ó, Martine Grael e Kaena Kunze win gold for Brazil in the Women's Ski 49er FX. Esse aqui é a categoria, né, do barco à vela dela, né, que chamam de 49er, tá em português mesmo. Então, está dizendo aí que elas ganham ouro para o Brasil nessa categoria na qual elas estavam competindo, né? E aí tem lá a informação, ó, This is the second Olympic title for the Brazilian duo after winning gold at their home games at Rio 2016. Ou seja, esse é o segundo título olímpico para as brasileiras, né, para a dupla brasileira, depois de ganhar o ouro nos Jogos na cidade delas, né, na terra delas, no Rio, em 2016. Super importante também essa medalha das meninas. 4 years from now, the Olympic Games will be held in Paris. Daqui a 4 anos, os Jogos Olímpicos vão acontecer em Paris. We hope the situation is much better and we can see a big show in Paris. A gente espera que a situação até lá esteja bem melhor, a gente possa ver um show bem grandão lá em Paris. Thank you for watching. See you soon.